E aí ele me fez a pergunta do seguinte: o que é que eu fazia hoje? Aí eu peguei o catálogo dos produtos sensuais, mostrei a ele e morreu de rir. Ainda disse para mim, deu risada e perguntou se isso dava para ganhar dinheiro. Eu falei para ele que ele nem imaginava o quanto. Eu me chamo Carlos Alberto Oliveira dos Santos, tenho 70 anos, sou nascido na cidade de Aurelino Leal, na Bahia, e hoje moro na cidade de São Paulo há mais ou menos 15 anos. Comecei a trabalhar no escritório de uma empresa metalúrgica como office boy, isso nos anos 70. E eu sempre tive uma coisa comigo, tipo assim, eu não gostaria de ficar fazendo da minha vida essa profissão que eu estava exercendo no momento, ou seja, eu não queria parar por aí. Eu gostaria de galgar outras funções dentro da empresa. Mas isso era muito difícil, principalmente nessa época, onde se exigia algumas coisas que são exigidas hoje, mas na época era com mais intensidade porque não havia facilidade de você se profissionalizar em um determinado segmento. Então eu fazia o serviço de rua e quando eu retornava para a empresa, eu sempre observava dentro do escritório que tinha algumas pessoas que tinham acumulado muito serviço. Era o caso de um responsável por contas a pagar, que a mesa dele, ele era uma pessoa de estatura bem baixa, então, como ele ficava atrás da mesa, aquele monte de papel não deixava ver o cara que estava por trás. E eu, como fazia muito serviço que era ligado à área dele, de contas a pagar, porque eu saía para pagar os títulos, os boletos, eu me oferecia a ele se ele queria algum tipo de ajuda para amenizar aquele problema que ele tinha na mesa dele, que só vivia entulhada de papel. E ele me disse que não, a princípio que eu não seria capaz de fazer aquilo. E eu respondi dizendo que se ele me desse uma explicação, que eu seria capaz de fazer. E a partir daí, um dia que ele estava mais favorável, ele disse que me deu lá uma empresa que fazia transporte para gente, e eu fui, a princípio, calcular o frete, essas coisas que a transportadora fazia, e fui bem. Ele disse que estava tudo correto, e aí eu passei a pegar as outras coisas, até chegar a fazer o relatório mensal de tudo que era programado para pagar, essas coisas todas. E um belo dia, um prestador de serviço que tinha uns caminhões particulares, que não era vinculado a nenhuma empresa de transporte, ele ia receber o serviço prestado, sempre lá era pago em carteira, e automaticamente eu trabalhei em contas a pagar, mas quando o tesoureiro saía de férias, a pessoa mais indicada a cobrir as férias do tesoureiro seria eu, no caso, porque já estava habituado. Eu processava os pagamentos, essas coisas todas. E aí, esse cidadão chega um belo dia, eu fiz os pagamentos que eu tinha que fazer a ele e tal, e continuamos a conversar, conversa vai, conversa vem. E ele me fez uma proposta, tipo assim, eu te pago 3 vezes mais do que você ganha aqui, não quero saber o quanto você ganha, se você for trabalhar comigo. Eu aceitei, ele me impôs somente que eu estivesse no escritório dele no dia seguinte, às 10 horas da manhã. E trabalhei 2 anos nessa empresa, depois eu saí dessa empresa. Aí eu fui trabalhar em outra empresa de transporte, mas que eu tinha que fazer tudo, ou seja, a empresa não tinha estrutura nenhuma. E eu tinha a promessa dessa outra empresa de que
ele estaria fazendo uma filial aqui em São Paulo e eu seria o gerente da empresa aqui em São Paulo. Porém, por não concordar com o salário que ele estava me oferecendo para que eu viesse ser gerente em São Paulo, eu não aceitei e, como eu nessa empresa transportava produtos da Tupperware, eu mandei o meu currículo para a Tupperware. E aí eu fiz a entrevista lá e fui admitido. E ao entrar na Tupperware, até com uma observação do RH da Tupperware, ele disse que eu era maluco, que ele nunca tinha visto ninguém sair de uma empresa para ganhar menos na outra. E eu respondi para ele, por ser uma multinacional, que ali eu teria mais chances de progredir na empresa. Coisa contrária à empresa anterior que eu estava deixando, que eu só teria uma condição, se eu passasse a ser dono da empresa. Porque eu já estava no nível que não podia ir além, porque não tinha nenhum outro segmento que eu pudesse evoluir. E aí eu fui trabalhar na Tupperware e com 3 meses aí eu fui promovido a assistente de gerente da área de produção. E trabalhei por 10 anos nessa empresa. E a partir daí, como eu disse anteriormente, fui trabalhar na empresa de áudio e vídeo, fui tentar representar os produtos dessa empresa, que não deu certo, em determinadas coisas, ou seja, você vende, mas nem sempre você recebe, tinha que ter esses cuidados. E a minha irmã esteve nesse, vamos dizer, no finalzinho dessa tentativa de representar lá em Salvador, e ela tinha uma distribuição de material feminino, ou seja, lingerie, no interior de São Paulo. Então ela me convidou se eu queria trabalhar junto com ela, e eu topei, e fui para o interior de São Paulo trabalhar com o meu cunhado, que saía vendendo produtos pelo interior de São Paulo, todo o interior de São Paulo. E aí, o meu cunhado, na época, falou comigo se eu queria representar aqui em São Paulo, que era o maior mercado. E eu vim para São Paulo, já com conhecimento da família do Arthur, que tinha tios, tias no interior de São Paulo e que a gente atendia. Isso nos anos de 2000, e se não me falha a memória, eram 20 lojas que existiam aqui na cidade de São Paulo. Não foi fácil, primeiro pelo sotaque, né? Apesar de estar aqui em São Paulo desde 98, mas mantenho o sotaque de carioca, e o carioca não é bem visto aqui em São Paulo, ou não é bem quisto em São Paulo, não sei porquê, mas existia uma certa resistência, porque quando eu me apresentava e os produtos que eu estava vendendo, a pessoa tinha uma certa desconfiança em função do sotaque. Mas isso foi superado rapidamente, e rapidamente fomos cultivando uma grande amizade. Aqui em São Paulo, o primeiro que eu falei, acho que foi, se não me falha a memória, o seu Adélio. E daí eu fui falando da loja dele, foi me dando os endereços, essas coisas, eu fui atendendo outras lojas, como o seu João na Penha, no Ipiranga também, loja do Ipiranga. Aí mais tarde, o próprio Arthur, ele era responsável pela loja lá da Maria Marculina, no Brás. Foram expandindo e tal, e eu fui atendendo essas lojas. Até chegar, eu acho que num montante de umas 25 lojas que atendia em toda a cidade de São Paulo, só da família dele, no caso. Tinha outros clientes também, como loja de sex shop do Ponto G, eu não sei se existe ainda, mas era muito forte na época.
E eles faziam uma feira erótica, que eles chamavam de feira erótica, não na configuração que é hoje, né? Hoje a feira erótica é feita no AMB, é feita no Espaço Magno, e na época era feita numa ruazinha lá na Barra Funda, e eram as barraquinhas que eles montavam na rua e faziam a exposição dos produtos ali. E lá eu conheci o dono da empresa Hot Flowers, demonstrando os produtos que ele fazia na época. E eu propus a ele um negócio. Como eu já atendia essas pessoas que compravam fio dental, fantasias eróticas e tal, e eles queriam outros produtos. Então eu fiz a proposta a ele da gente atender a esses clientes que eu já tinha. E até ele não me respondeu de pronto, ele levou uns 3 meses para me responder sobre essa proposta, mas aí ele me respondeu dizendo que podia fazer e tal, e nós começamos a atender as lojas em primeiro, depois foi feita uma central de compras, que era na Praça da Coreia, no Brás. Naquela época era a Erótica Fair. Fomos lá com 10 produtinhos, porque praticamente copiava as cores, né? Que era 2 modelos só de prótese. E os potinhos, e começamos ali. E não tinha nada, ninguém olhava a gente. E nessa mesma feira conhecemos o Carlos, né? Que ele vendia lingerie da Sapeca, fantasia. Ele viu, né? A gente lá não tinha ninguém. Ele chegou, perguntou, tem uísque? Eu falei, tenho, não abri nem a garrafa, porque ninguém bebe comigo. Ele falou, eu vou beber. Né? Foi aí que conhecemos o Carlos. O Carlos falou, olha, eu tenho um monte de cliente que pode encaixar os produtos, né? Você pode aumentar a linha. Demorei mais de 2 meses para retornar a ligação para ele, porque eu falei, acho que esse cara, né, tá com conversa, né? Carioca. Carioca, né? Não dá para acreditar, né? Peguei, liguei daí 2 meses, marcamos num restaurante, eu não tinha nada de grana, lá na Santa Cecília, um boteco. Falei, pelo menos não perco muito, né? E o Carlos foi o que fez a ponte com a Gal. Sim, o Edivaldo, o dono da Hot Flowers, ele até me falou uma coisa engraçada, quer dizer, engraçada hoje, que a partir das vendas que eu estava fazendo, que era a primeira vez que ele estava ganhando dinheiro na vida. Em 1 ano, ele cresceu 400%. No segundo ano, ele tornou a crescer mais 400%. E foi crescendo, sempre crescendo. E existia um problema também com as lojas, porque eu estava tentando introduzir esse material nas lojas de lingerie. E muitos me questionavam do seguinte, cara, você é maluco? Como eu vou vender uma prótese para a senhorinha que entra aqui e compra uma calcinha daquelas grandes, sutiã? Como eu vou atender uma senhorinha dessa? Você não acha que eu vou perder o cliente? E eu disse para ele o seguinte, que a evolução do mercado ia deixar com que, principalmente, as pessoas do sexo feminino tivessem maior comodidade para comprar esses produtos do que ela se dirigir a uma loja exclusiva de sex shop. Na época ainda era tabu. E com esse atendimento na loja de lingerie, o público feminino ficaria mais à vontade para comprar, pois ninguém ia saber o que ela estava comprando na loja de lingerie, se ela estava comprando um sutiã, se ela estava comprando um pijama, se ela estava comprando uma calcinha, ou estava comprando um produto sensual. Então, esses foram alguns contratempos que nós fomos superando, fizemos um compartimento dentro da loja de lingerie fechado. O primeiro, acho que foi, se não me falha a memória,
a loja da Maria Marcolina, cujo gerente lá era o Arthur. Só que ele, a princípio, ele trabalhava, ou seja, não existia tantos fabricantes como hoje, e ele tinha que recorrer a material importado. E uma das coisas que eu notei na época é que ele importou os produtos da Gaia, era o nome da empresa, que fazia algumas coisas, prótese, mas o blister dele era todo em azul denim, ou seja, todas as embalagens eram azul denim. Então, quando você entrava dentro do sex shop, não tinha cores, alguma coisa atrativa para você olhar aquilo. Sim, eu vejo o mercado ainda em expansão, até porque tem muito que se fazer ainda com relação a produtos, e está sempre tendo coisas novas e tal, mas nós ainda temos que galgar muito com relação ao mercado europeu, o mercado norte-americano, né, o que se tem lá, o que se faz, o que se fabrica. Mas, falando da empresa a qual eu sou representante, eu tenho boas expectativas, até porque o Edivaldo é uma pessoa que está sempre buscando novos produtos, novas coisas. Mas acredito que tenha muito a expandir ainda. Bom, eu percebi que estava dando certo logo assim no primeiro ano que eu comecei a representar a Hot Flowers. No final do ano, nós vimos onde nós chegamos, sendo o primeiro ano. Foi uma bela surpresa em ver o movimento que tinha sido feito durante esse ano e o que se projetava para o ano seguinte. Foi uma coisa que nunca pensamos em que esse segmento não ia dar certo. Muito pelo contrário. A cada ano a prospecção do futuro com relação às vendas desse produto era sempre muito boa. E se comprova hoje, já teve algum erro. Olha, no segmento de representação de vendas, sempre você tem alguma surpresa, né? Principalmente quem vende. Uma hora você pode vender e não receber. Isso tem um contratempo, porque muitas das vezes parte da sua confiança em um determinado cliente e você vem se decepcionar com ele. Mas, na maioria, eu até tenho que agradecer muito a Deus de não ter tanto esse problema. Durante esse tempo todo que eu estou vendendo, a partir de 2000, 1999, 2000, eu não tenho muito, vamos dizer, muito de sabor com esse tipo de ocorrência. Muito pelo contrário. Vamos dizer que 99,9% eu nunca tive esse tipo de problema. E satisfação é o que eu mais tenho, a começar por vocês aqui. Ou seja, sempre tivemos uma boa amizade, sempre tivemos um bom convívio. Já tivemos alguns atritos, mas nada que não tenha sido superado durante esse trabalho, mas é atrito de pequena monta. Bom, o momento que me marcou é exatamente esse momento que um cliente venha me entrevistar ou seja, um cliente venha me entrevistar, me homenagear
numa data simbólica para ele, por eu ter oferecido serviço a ele. Tanto a minha empresa como alguns clientes, né? Aqui, principalmente, sempre a gente está conversando, divergindo e coincidindo ideias, mas está sempre conversando. Sempre tive apoio das pessoas aqui no GAL, em outras empresas, e da minha própria empresa. Sempre tive incentivo de continuar buscando melhor serviço. Gostaria de agradecer ao Arthur, principalmente, que veio com essa ideia de querer saber de trajetórias do passado, que nem ele lembrava, para que eu narrasse determinadas coisas. Agradecer muito a ele, estou muito grato. Muito grato à empresa que eu trabalho também, por manter a qualidade dos nossos produtos, de incentivar, de buscar melhor fatia do mercado. Agradecer a todos, de uma forma geral, mas especialmente a vocês aqui do GAL, como eu disse, por promover essa pesquisa, relatos do passado e oferecer essa homenagem a mim, da qual eu sou muito grato. Bom, o meu maior objetivo é, sei lá, dentro de próximos anos, eu devo estar me afastando disso tudo, porque chega uma hora que você tem que descansar mesmo, ter o meu trabalho concluído e concluído bem com todos. Esse é o meu maior sonho. Carlos Alberto, você fez a opção mais que satisfatória, mesmo que não soubesse disso, mas que hoje, que já tive a oportunidade de fazer esse retorno, onde essa empresa que eu narrei, que era produtora de áudio e vídeo, numa visita posterior à fábrica lá, ainda encontrei o dono da fábrica, os filhos do dono, e eles até disseram que naquele exato momento que eu cheguei lá, que estava falando sobre a minha pessoa, para que eu retornasse à fábrica. E sem falta de humildade nenhuma, eu respondi a eles o seguinte: mesmo que fosse um convite de uma grande empresa para que eu fosse gerente ou diretor, ou pertencesse ao campo administrativo da empresa, que eu não trocaria o serviço que eu faço hoje por isso. Então eu agradeci muito a ele pelas portas estarem abertas, e aí ele me fez a pergunta do seguinte: o que é que eu fazia hoje? Aí eu peguei o catálogo dos produtos sensuais, mostrei a ele e morreu de rir. Ainda disse para mim, deu risada e perguntou se isso dava para ganhar dinheiro. Eu falei para ele que ele nem imaginava o quanto. Então, o que eu teria a dizer ao Carlos Alberto é que você fez a opção certa, na hora certa, e continua certa.